Bom dia, meus irmãos. Saúde, paz e graça a todos. Estamos aqui em mais um vídeo da série O Apocalipse. Já estudamos capítulo 1, 2 e 3, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Estudamos capítulo 4 no vídeo passado. E hoje vamos estudar o capítulo 5. Amém? Já estamos com a nossa Bíblia na mão. Vamos ler então o capítulo 5. Diz assim: o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Versículo 1 do capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Então aqui vemos a visão do trono. Amém. Capítulo 5 e capítulo 4 estão interligados. Apocalipse capítulo 1 é continuidade da visão. O mesmo cenário da visão é apresentado, mas agora em uma nova fase. Os selos do livro são abertos pelo Cordeiro. Amém? Então, o capítulo 4, Jesus ele é entronizado. E no capítulo 5 de Apocalipse, ele inaugura o ministério como rei e exerce a sua soberania universal. Amém? O versículo 1, então: eu vi no que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. No versículo 2, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o selo e desatar os seus selos? Versículo 3, e ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Amém? Versículo 4, e eu chorava, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Amém? Então,
O cenário aqui é a visão do trono, do livro selado e do cordeiro. No verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, até o 5, mostra então a visão que aparecia então um livro selado por dentro e por fora. E João diz que ninguém no céu nem debaixo da terra foi achado digno para abrir o livro. Então João chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Então um dos anciãos disse para ele: não chore, porque o cordeiro venceu e foi digno de abrir o livro. Então aqui fala da morte do cordeiro. E no capítulo 1, né, e João, quando vê Jesus vindo para ser batizado, então, né, ele olha para Jesus e diz: eis é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a visão aqui mostra que um cordeiro foi morto, e essa visão é alusão a Jesus, que ele foi morto, mas ele ressuscitou. Ou seja, ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele é digno, então, de abrir o livro selado. Amém? E aqui mostra, então, a ascensão de Jesus ao céu, ao trono. Por quê? Porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E então agora ele é o Cordeiro de Deus, mas agora então ele é rei. Ele alcançou essa vitória. E agora então ele é digno de abrir o livro selado. Amém? O versículo 6 fala de 7 olhos e 7 espíritos, que são referência ao Espírito Santo. Amém? E eu falei no vídeo passado que olhos no original, no hebraico, também significa brilho. Então, e aqui diz que são 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então é a mesma tradução. Amém? No verso 7, o livro selado. O livro selado. O que é o livro selado? Só para relembrar os irmãos. O livro selado se trata de um rolo. E a imagem aqui não é um livro como este. A imagem aqui que você deve ter na mente é um rolo de pergaminho enrolado. Amém? Só para fazer um breve relato e uma explicação histórica. Quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, então Deus manda o profeta Jeremias comprar um terreno em Anatote. E esse terreno simbolizava a volta do povo hebreu para a sua terra futuramente. Era um símbolo futuro que após 70 anos de cativeiro, eles retornariam para a sua terra. E como é que era essa escritura? Essa escritura de compra era um rolo de pergaminho enrolado por dentro e selado por dentro e por fora. Por fora era de consulta pública, e então a compra, o valor dessa compra era pesado, selado e confirmado. E então esse livro era selado. Por fora era de consulta pública e por dentro só quem podia abrir o conteúdo de dentro era o proprietário que comprasse o terreno. Amém? Então pode ser uma referência ao livro de Jeremias, capítulo 32, versos de 9 a 15. Amém? Então, como funcionava
a lei no Antigo Testamento. Os reis, eles tinham por obrigação a ter uma cópia da lei para consulta para si mesmo e para a consulta do povo. Então, eles tinham uma cópia da lei e essa cópia deveria ser relembrada, amém? E consultada. Veja bem, da cópia original da lei que Moisés colocou no santuário, os reis tinham que ter uma cópia para si, para eles estudar, ensinar e consultar. Amém? Então essa é a visão de um livro selado. Do livro selado em Apocalipse verso 7. O que pode ser esse livro? Esse livro pode ser a escritura da igreja, da compra que Jesus adquiriu à igreja pelo seu sangue, como pode ser também o livro do Novo Testamento, ou pode ser o livro da vida. Amém? Não tem-se aqui uma referência exata do que vem a ser esse livro. Mas pode ser qualquer um dessas três opções. Pode ser o livro do Novo Testamento, pode ser a escritura que Jesus adquiriu à igreja pelo seu sangue, pode ser o livro da vida, mas o livro é um ato cerimonial, formal e tem efeito simbólico, em que ele é reconhecido como o Rei Supremo do Universo. Amém? Então, esse trono que Jesus assume, esse livro que Jesus ele conquistou o direito de abrir, porque ele venceu, é um ato cerimonial simbólico que aqui tem a ver com as bodas do Cordeiro. Quando Jesus assume o seu reinado e então, perante a sua igreja lá no céu, ele assume o seu reinado, então, e a igreja vai estar presente e vai ser uma grande festa no céu, amém? Então essa é a referência à abertura do livro selado. Versículo 8. Jesus é adorado pelos 4 animais viventes e pelos 24 anciãos. O versículo 8, então, é um ambiente de adoração, onde Jesus é adorado por todo animal vivente no céu, pelos 4 animais que assistem diante de Deus e pela sua igreja. É um ato de adoração, um ambiente de adoração. Amém? Versículo 9. O cântico novo, por Jesus adquirir a salvação para os homens de todas tribo, língua e nação. Amém? Então esse novo cântico pode ser um cântico novo de celebração e de triunfo à igreja, amém? Quando chegar no céu. E esse novo cântico pode ser um cântico novo que só vão ter acesso e aprender esse cântico aqueles que vencerem, amém? Aqueles que vão reinar com o Senhor Jesus, amém? Versículo 10, a função, fala da função dos comprados. Versículo 10 do capítulo 5. Veja o que diz ali, versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis, sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então o versículo 10 fala da função daqueles que foram comprados, da igreja. A função da igreja no reino de Jesus é reinar, amém?
reinar com Jesus, reinarão com Jesus Cristo. Amém? Versículo 11, a visão do jubilo da igreja no céu. Eram milhões de milhões e milhares de milhares. Amém? Versículo 11, então diz assim: E olhei e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, o versículo 11 é o canto de jubilo da igreja vitoriosa no céu. E esse número é milhões de milhões e milhares de milhares. Oh, glória a Deus. Amém? Versículo 12, adoração ao Cordeiro. Amém? Diz assim, versículo 12 do capítulo 5 ainda. E com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, glória e ações de graças. Amém? Então, momento de jubilo, de adoração. O verso 12, amém? Desculpa, irmãos, que eu tô com refluxo. E verso 13, então: Toda criatura no céu, na terra, no mar, dá glória a Jesus e ao Cordeiro que é Jesus e a Deus, amém? Versículo 13, diz assim: E ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dada ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. Amém. Versículo 4, versículo 14, seguindo aqui, versículo 14. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Então, na terra, no mar, e dos 24 anciãos e os 4 animais viventes, dão honra, glória a Jesus pela vitória adquirida e por abrir o livro selado com 7 selos. Amém? Irmãos, o que não falamos aqui sobre os 24 anciãos no capítulo passado é que muita gente quer saber quem são esses 24 anciãos. E a Bíblia não dá a identidade deles. A Bíblia não diz quem são. Mas podemos imaginar. Podemos tirar 12 anciãos que foram muito importantes no Antigo Testamento e 12 anciãos podemos colocar como os 12 apóstolos. Amém? Tirando dos apóstolos apenas Judas, que não alcançou sorte, né, nesse ministério, porque traiu e se enforcou. Mas podemos colocar Paulo no lugar dele. Lembra-se que quando Judas se enforcou, os apóstolos então escolheram um novo discípulo, um novo apóstolo para colocar no lugar de Judas, mas sabemos que Jesus ele tinha escolhido a Paulo. Amém? Então a Bíblia não dá a identidade desses anciãos. Todo mundo quer saber, né? A identidade, o CPF. Amém? Mas a Bíblia não nos dá uma identidade para esses 24 anciãos, mas podemos colocar 12 do Antigo Testamento, e aí pode ser Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, e aí você pode imaginar, pode selecionar aí 12 grandes nomes do Antigo Testamento e o Novo Testamento colocar os 12 apóstolos, amém? Então,
Isso é o que não tínhamos falado sobre a identidade dos 24 anciãos. Falamos, né, dos 4 animais viventes que assistem diante de Deus, que eles são literais, são querubins, né, e no capítulo 4 ele revela o rosto, que cada um tinha 4 rostos, e fala que o rosto, um era homem, o outro era de leão, o outro era de boi, e o outro era de uma águia voando. Amém? São seres celestiais, querubins, que assistem diante do trono de Deus. Amém? Então hoje encerramos o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Colocamos capítulos separados por causa do tempo, para o vídeo não ficar muito longo, porque vocês sabem que o vídeo, quando o vídeo é muito longo, o YouTube não recomenda a muita gente, porque quando o vídeo é longo já entra na área na categoria de live. Então, para o vídeo não ficar muito longo, os próximos capítulos, então tentaremos fazer capítulo a capítulo, ou conforme o tempo nos permitir. Amém? Então, recapitulando, o capítulo 5 de Apocalipse trata do reconhecimento de Jesus como Cordeiro de Deus, e com o seu sacrifício, isso é, com o seu sangue derramado, adquiriu homens de todos os povos, línguas e nações, para reinar com ele e seu Pai. E por isso ele é digno de abrir o livro selado. Fala também da grande cerimônia formal nas bodas do Cordeiro, de uma grande festa em que a igreja está no céu para celebrar a vitória de Jesus. Amém? Glória a Deus. E essa é a vitória dos salvos, então, da igreja vitoriosa, de todo aquele escrito no livro da vida. Amém? Esse capítulo 5 trata de tudo isso. E então fica aqui o meu muito obrigado, os meus agradecimentos. E se você está gostando desse estudo, recomende, compartilhe, inscreva-se no canal. Amém? Para que possamos assim alcançar mais vidas pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho e pelo ensino da palavra de Deus. Amém? E você sabe, você que é cristão sabe que a pregação do Evangelho e o ensino da palavra de Deus tem grande relevância. Amém? E não preciso lembrar você disso. Amém? Então, quanto mais pessoas inscritas no canal e quanto mais visualizações e mais engajamento, mais o YouTube vai recomendar, amém, esses vídeos e esses ensinamentos a outras pessoas. E assim, então, vamos poder alcançar mais vidas, mais almas para o reino de Deus. Amém? Fica aqui, então, esse ensinamento. Ah, não gravou, meu Deus. Aleluia. Ah, gravou sim. Gravou. Eu pensei que não tinha gravado esse vídeo, mas amém.